Fala galera, beleza? Hoje a análise de um dos poemas mais conhecidos da cultura brasileira, se não um dos maiores poemas da literatura brasileira, beleza? Para o Paz 2. Roda a vinheta aí. Então pessoal, Gonçalves Dias na obra Primeiros Cantos abre com o poema Canção do Exílio, ok? Antes de entrar na análise poética propriamente dito, é necessário fazer alguns comentários sobre o movimento para você poder entender um pouco melhor. Gonçalves Dias pertence ao romantismo brasileiro, mais precisamente da primeira geração. O que é isso, Eurípides? Então, gente, o romantismo poesia foi dividido em 3 gerações, ou seja, o movimento romântico apresentou diversas características e diversos autores. E para melhor entender, se divide em primeira geração, onde o tema em discussão é o nacionalismo, o indianismo, a idealização da mulher, beleza? As idealizações. Temos então a segunda geração, onde o sentimento do mal do século, a morte, serviram de temas. Beleza? E a terceira geração com as lutas sociais, a abolição da escravidão e etc. Para cada geração temos vários autores, porém temos nomes bem singulares e que melhor representam o espírito daquele grupo ou daquela geração, ok? Fique esperto. Gonçalves Dias não é considerado o introdutor da primeira geração, tudo bem? Mas ele é considerado, sem dúvidas, o principal poeta dessa geração, desse movimento. Cuidado para não confundir o introdutor, que foi Gonçalves de Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, obra que inclusive inaugura o romantismo no Brasil em 1836. Tudo bem? Cuidado com esse detalhe. Por favor, não confunda Canção do Exílio de Gonçalves Dias com Gonçalves de Magalhães, beleza? Canção do Exílio, sim, melhor representa esse espírito nacionalista da primeira geração, ok? Sabendo disso, fica mais fácil entender o romantismo poesia. Quando a obra Canção do Exílio foi escrita, meados de 1843, Gonçalves Dias estava lá em Portugal. Ah, Eurípides, claro, né? Estava exilado. Cuidado! Foi mais um exílio voluntário, ok? E aí a demonstração dessa saudade. Cuidado com esses detalhes. Gonçalves Dias é um dos queridos no vestibular, inclusive essa obra substituiu uma outra muito bonita chamada Iuca Pirama, então você pode assistir aí. Durante anos essa obra também foi estudada pelo Paz. Vale a pena revisitar para fazer algumas comparações. Mas vamos ao poema. A epígrafe é de Goethe. Para começar, vamos ouvir o poema na voz de Paulo Otran, ok? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Canção do Exílio possui uma estrutura bastante peculiar, ou poderia dizer que ele alcança basicamente os 3 elementos mais observados pelos românticos. A musicalidade de Canção do Exílio, por exemplo, é perceptível na construção das rimas, que inclusive se você observar bem, as rimas perfeitas sempre aparecem nos versos pares, e ele utiliza de rimas toantes nas demais. Ó, curioso, né? Pois é. A segunda estrofe, por exemplo, utiliza da aliteração da consoante S, dando leveza aos versos que associam a natureza. Inclusive, esses versos inspiraram o hino nacional. Ah, pois é. O hino nacional brasileiro, quanto à temática, podemos dizer que é inspirado pela primeira geração. Quanto à técnica, temos estrutura mais parnasiana. Beleza? Mas isso aí será uma conversa para um outro momento, mas fique esperto.
Ainda sobre a musicalidade do poema, Gonçalves Dias utiliza a métrica, né, numa forma mais melódica, a redondilha maior, claro, né, pessoal? E perceba que os acentos de intensidade aparecem nas terceiras e nas sétimas sílabas poéticas. Veja, cuidado novamente. O verso, por exemplo, as aves que aqui gorjeiam, é um verso que não segue esse padrão, beleza? Observe. Veja que é um poema bastante elaborado. O segundo aspecto é a simplicidade. O poema é simples e não simplista. Ou seja, é escrito de forma simples, justamente para demonstrar o grande manejo com a poesia, tudo bem? E por se tratar de natureza bela, há a preocupação de manter aquela simplicidade herdada dos Árcades, certo? Os versos se tornaram populares, além da sua musicalidade, obviamente, mas por escolher símbolos bastante representativos da cultura brasileira e que, por vezes, são poeticamente representados. Daí a presença da palmeira, do sabiá, do céu com estrelas, flores e, claro, amores, né? Como você percebeu, é um poema que deve ser lido com bastante atenção e carinho. Sua análise nos leva a entender claramente as principais características do romantismo brasileiro da primeira geração. A idealização da natureza é também uma outra coisa muito recorrente, claro, mas também não podemos desconsiderar a idealização da pátria, certo? Nessa questão, Gonçalves Dias faz a oposição cá, às vezes também uso aqui, cá e lá, certo? Cá representando Portugal e lá Brasil, dando inclusive esse caráter saudosista, já que ele estava exilado. O verso que denota gosto pelo modo, por exemplo, em cismar, sozinho, à noite, demonstra que ainda assim essa reflexão pode ser melhor estando aqui no Brasil, beleza? Veja que inicialmente o poema começa com minha terra, daí a associação com a história do próprio autor. Mas logo em seguida ele transforma em nosso céu, usa o pronome nosso, e daí o caráter hiperbólico da nação exuberante e, incontestavelmente, a natureza se torna mais bela de todas. Como você percebeu, a afirmação da identidade brasileira por meio do reconhecimento da pátria e da natureza também é sem dúvida o foco do poema, certo? Esse poema, por se tratar de uma obra nacionalista, já recebeu várias versões. Olha, eu posso citar Drummond, Murilo Mendes, Casimiro de Abreu, Oswald de Andrade e detalhe, até o Chico também fez uma versão aí, musical, beleza? Tantos outros também já beberam dessa fonte, ou para fazer uma crítica ao ufanismo dos românticos, ou para fazer uma referência à visão idealizada da pátria brasileira ou da pátria romântica, que infelizmente a gente tem perdido esse caráter nacionalista, ok? Se você gostou, dê o seu like e se quiser, mande seus comentários aí, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para você receber as atualizações, ok? O link para você baixar a obra completa e ler outros poemas estará na descrição. A gente se vê no próximo episódio, pessoal.